a leitura da chamada adoração, que está no Salmo 95, o primeiro verso, até o verso número 5, vai ser projetado aqui. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Amém. Fique em pé, vamos cantar o hino Altamente os Céus Proclamam, com bastante alegria. Quero convidar a presbítera Preta, cadê? Está ali, a orar ao Senhor nesse momento, oração de adoração. Amém. Você pode se assentar. O Grupo Canção da Terra já pode vir à frente. Nesse momento de culto em que nós nos colocamos na presença de Deus, Ele que nos convida à adoração. O culto brotou do coração dos pais, do Marcos e da Jaqueline, mas o convite é do Senhor. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos por graça, não porque merecemos. Então nós vamos ter um momento agora de reflexão para a confissão de pecados.
a justiça esteja em nós presente, e o amor seja feito uma canção, nascida por meio de tua gente, que caminha em busca de libertação. Que a justiça esteja em nós presente, e o amor seja feito uma canção, nascida por meio de tua gente, que caminha em busca de libertação. Justiça esteja em nós presente, e o amor seja feito uma canção, nascida por meio de tua gente, que caminha em busca de libertação. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, ter um tempo de reflexão a respeito da sua vida com relação a Deus, com relação à responsabilidade que a gente tem que ter com as pessoas, da responsabilidade que a gente tem que ter com a criação, como nós cantamos aqui, com a justiça. Um momento de reflexão. O mesmo Deus que é o nosso Deus, o Deus dos nossos filhos, é o Deus de toda a criação. Um tempo de reflexão, de confissão. Depois de alguns instantes, quero convidar a reverenda Shirley a orar, quebrar o silêncio, orando ao Senhor.
Amém. A própria palavra de Deus é que garante para a gente o perdão. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. São sim felizes. Em pé, vamos cantar. Que estou fazendo, se sou cristão, com bastante alegria, cante. Ainda em pé, vamos orar nesse momento, oração por iluminação. Quero convidar o reverendo Filipe a orar nesse momento, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Amém. Ainda mais um tempinho em pé. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Tem algumas Bíblias aí. No livro do Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Deuteronômio, capítulo 6, do 4º verso ao verso 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Palavras do Senhor. Ainda em pé, mais um tempinho. Força aí. Vamos cantar, buscar primeiro o reino de Deus.
pode se assentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Texto que nós lemos, se você puder deixar aberto aí, eu agradeço, tá bom? Texto de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4. Texto bastante conhecido. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o início do trecho que é conhecido pela expressão Shema Israel, que significa, em hebraico naturalmente, mas significa ouve Israel. Ficou simplesmente conhecido como Shema. Shema Israel, ouve Israel. O Shema Israel é a afirmação tácita que o texto sagrado nos apresenta de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Deus. Deus é o único Senhor. E Ele deve ser amado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E isso é tão significativo para a tradição judaica, esse texto, que até hoje judeus piedosos recitam esse mesmo verso todos os dias, de manhã e de noite. É uma espécie de profissão de fé dos judeus. Definem o que eles creem e em quem eles creem. Não é raro, por exemplo, você entrar numa casa ou no estabelecimento de algum judeu e ver a chamada mezuzá. Não sei se você já viu, que é aquela esferazinha, uma caixa tubular que fica nos umbrais das portas. E às vezes eles entram assim, toca na mezuzá e entra. E é uma caixa de vidro ou metal, e dentro dele está justamente esse texto que nós lemos, chamado de Shema. Ouve Israel, o nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. E essa profissão de fé em Deus é tão séria para a tradição judaica que faz parte de todo judeu desde o início da sua vida e acompanha até a sua morte. É certo, por exemplo, que as crianças de famílias judaicas piedosas têm no Shema as primeiras palavras que elas aprendem, desde criança. Conta-se, em contraposição a isso, que em meio ao Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, enquanto iam para a câmara de gás, alguns judeus iam recitando o Shema, em voz bem silenciosa, até entrar na câmara de gás. Como que testemunhassem que somente o Deus único tem direito à vida deles. E só Ele, contra toda aparência de qualquer outro poder, tinha autoridade sobre a vida deles. A profissão de fé no único Deus de amor que se deve amar acompanha então a vida inteira de todo o piedoso judeu. Ele interioriza isso, ele passa isso de filho, e o filho passa para outro filho, e assim vai. Mas é claro, não vou falar hoje sobre os judeus, até porque eles estão, como afirma o apóstolo Paulo, entre aqueles que são indesculpáveis, porque a própria lei aponta para Cristo, e então eles estão entre aqueles que, como afirma o Evangelho de João, ele veio para os seus e eles não o receberam, então não é sobre eles que nós vamos falar hoje. Mas partindo desse texto e também dessa forma, desse modo sério e profundo de encarar o amor de Deus, o amor a Deus pelos judeus, eu quero falar sobre a necessidade de igual forma nós também professarmos a nossa fé em Deus, através de Jesus Cristo, mas com a mesma seriedade, alegria, espontaneidade. E falar também sobre um dos princípios que os judeus levam muito a sério, que o próprio Jesus, como judeu, pediu que nós também levássemos a sério a necessidade do discipulado, ensinando as gerações a amar a Deus, a confessar a Jesus Cristo, a andar nos caminhos de Jesus, caminho de justiça, de paz, de acolhimento, de perdão, de serviço, de cuidado a todas as pessoas, aos mais vulneráveis, aos diferentes. Olhar para Jesus Cristo de Nazaré e segui-lo.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa é a instrução de Moisés ao povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas que Deus era esse? Quem era esse Deus a quem o povo deveria amar e servir? Em meio a tantos outros povos que tinham tantos outros deuses. Quem era esse Deus? É importante a gente ter em mente que Israel sabia quem era esse Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Israel teve uma clara e profunda experiência com esse Deus. O Deuteronômio que nós lemos mostra que antes destas solenes palavras, antes do Shema, Moisés faz um grande discurso. Se você olhar aí, o começo de Deuteronômio é um discurso enorme de Moisés, em que ele relembra toda a história do povo até aquele momento. Então ele relembra quem era esse Deus. Antes destas palavras, antes do Shema, Moisés relembra o povo sobre quem era esse Deus e com quem o povo teve experiência ao longo do caminho, lá no deserto. E quem é Deus? Perguntaria o povo. E Moisés responde: esse Deus era aquele que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse Deus era o Deus salvador e libertador que ouviu o clamor de um povo aflito, que chorava debaixo do chicote de Faraó, e por misericórdia, por graça, resolveu descer para libertá-los. Esse era o Deus que, como diz o antigo corinho, embanhou sua espada, enviou 10 pragas para libertar um povo. Esse era o Deus que conduziu um povo durante muitos anos, um povo murmurador, um povo pecador, sempre dando alimento, sempre dando água, em meio à escassez. Esse era o Deus que protegeu o povo do frio e do calor enquanto caminhava no deserto. Esse era o Deus que fortaleceu as mãos do povo para as batalhas contra os povos inimigos que encontravam pelo deserto. Esse era o Deus que estava cumprindo naquele momento a palavra de que aquele povo entraria numa terra que mana leite e mel. Esse era o Deus de Israel, o único Senhor. Um Deus que por amor escolheu amar, por graça escolheu amar profundamente um povo que não merecia o amor. Como não amar um Deus assim? Como não ser fiel a um Deus de amor, de perdão e de graça? Como não dedicar o coração, a alma, as forças a esse Deus? O povo sabia quem era esse Deus a quem eles deviam amar. E sabiam disso não apenas pelo intelecto, não apenas pelas forças das tradições, mas porque teve experiência com Ele. Por ter experimentado o quanto esse Deus era bom. E de igual forma, meu querido irmão, minha querida irmã, também assim deve ser o nosso amor por Deus. Pois esse é o nosso Deus. Aquele que por amor a nós desceu dos céus, encarnado no Filho, em Cristo Jesus. Aquele que por amor a nós morreu na cruz para nos libertar do jugo e o peso do pecado. Aquele que nos enviou o Espírito e tem caminhado com a gente na dura caminhada do deserto desta vida, em meio às dores, à escassez, nos dando segurança, nos dando alimento, nos dando conforto, nos dando cura. É Ele quem faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. É Ele. É Ele que nos alimenta a esperança, mesmo em meio ao mundo repleto de notícias desesperadoras, notícias de guerras, de injustiças, as crises climáticas que nos afetam, a morte de inocentes pelo mundo. E nisso tudo,
É Ele quem tem nos conduzido pela fé, assim nós cremos, seguros à terra prometida, o lar celeste, onde de fato não haverá mais nem morte, nem choro, nem dor. Como não amar um Deus assim? Como não amar Jesus Cristo, que por nós e por nossa salvação desceu dos céus? Como? De igual forma, esse deve ser o nosso amor a Deus. Não um amor que se deve conhecimento de cântico, de falar, mas um amor de quem experimentou a presença desse Deus, de quem experimentou quem é esse Deus em Cristo Jesus. E assim nós chegamos ao segundo momento do Shema. Primeiro ele fala que nós devemos amar a Deus de todo o coração, ele fala isso ao povo e fala isso também a nós cremos. O povo sabia quem era esse Deus. Você sabe quem é esse Deus? Se você sabe quem é esse Deus e se você já teve experiência com esse Deus, então essa segunda parte é para você. Se você não teve essa experiência com esse Deus, talvez não seja essa segunda parte para você, talvez não faça muito sentido. Porque Moisés vai falar que estas palavras que hoje te ordeno, amar a Deus. Deus com quem eu experimento, com quem eu vivo. Estas palavras devem estar no coração e devem ser ensinadas aos filhos. E essas palavras devem ser faladas ao andar, ao caminhar, na tua casa, andando pelo caminho, quando você deita, quando você levanta, o tempo inteiro. É o princípio do discipulado. Não adianta apenas conhecer e dizer que ama. Tem que viver naturalmente isso e mostrar o quanto você ama a Deus. É isso que os judeus fizeram ao longo da história, né? Famílias piedosas judaicas fazem isso há séculos, né? A gente percebe isso, discipulam seus filhos. E como é esse discipulado? Ele se dá pelas Escrituras, ensino das Escrituras. Que isso acontece desde a tenridade. Mas, se for sério, se dá também pelo exemplo, todos os dias. Todos os dias. Por isso, as palavras do Deus único de Israel devem ser ensinadas sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Em ambos os lugares, percebam, casa e caminho. Dentro da sua casa, enquanto caminha. Em ambos os lugares, o ensino nunca é dissociado da prática. É impossível. Especialmente no caminho, no dia a dia, em público. É aí que se deve demonstrar e viver o amor de Deus. Você percebe que ele vai falar sempre sobre isso, no caminho, ao deitar, ao levantar, mas no caminho. É algo muito sério. Pois não adianta apenas o pai, a mãe, os avós, quem cerca as crianças, por exemplo, falarem a respeito do amor se eles não forem professores de fato, ensinando com as suas vidas, modelo a ser imitado. E a pergunta que eu faço a mim também, porque eu sou pai, eu sou o modelo a ser imitado por minha filha de amor a Deus? De compromisso com esse Deus, de seguir nos passos de Jesus, de fazer como Jesus, de se indignar como Jesus, de acolher como Jesus. Modelo a ser imitado. O Shema mostra que todo fiel a Deus deve ser um discipulador em potencial. É preciso cumprir o princípio bíblico de discipulador. Você é discipulador do seu filho. Você é discipulador do seu irmão. Você, se ama Jesus Cristo, se vive em seus caminhos, é discipulador daqueles que estão em sua volta, dos seus amigos. Isso cumpre o princípio de Jesus que passou aos seus discípulos, indo, enquanto iam. Não é ide, o ide lá, talvez você já tenha falado, muita gente já sabe dessa história. O ide, a tradução é equivocada. Não é ide, é indo.
é o gerúndio. Enquanto se caminha, você faz discípulo. O imperativo aqui não está no ide, está no fazei discípulo. Enquanto se caminha. É o imperativo de Jesus Cristo. Enquanto se caminha. O Shema e a missão que Cristo nos mostrou, nos deixou, mostram que antes da comunidade maior, antes da igreja, vem a casa, vem o lar, vem a família, seja lá a configuração de família que for, vem a família. É lá que devemos ensinar as pessoas, os filhos, e os filhos também aos pais, a amar a Deus. É lá que as crianças têm de fato suas primeiras experiências com Deus, quando são ensinadas a orar e a crer em Deus no meio das dificuldades, quando há perdão depois das desavenças, entre pais, entre irmãos, familiares, quando os valores cristãos são verdadeiramente exercitados como o acolhimento, a tolerância, a graça, o abraço a todos, a mesa para todos. É lá, e a partir de lá, que as crianças têm modelos de vida e fé para se inspirarem e imitarem. Meus irmãos e irmãs, o Shema Israel nos mostra como deve ser de fato a vida daquele que conhece e ama a Jesus Cristo. Conhecer é uma coisa. Conhecer, você pode ter aí livros, você pode ter aí filmes, você pode ter muita coisa. Mas amar tem a ver com experimentar. Você certamente não teve nenhum relacionamento amoroso sem ter se envolvido com a pessoa. Seja lá o tipo de relacionamento que tiver. Pai, mãe, filho, esposo, marido. É assim com Deus também. É assim com Jesus Cristo também. Você deve amá-lo com todas as suas forças. E você deve ensinar isto para os seus filhos e para todos que estão ao seu lado. Se você apenas falar no peito e dizer é assim, é assado, em nome de Cristo tem que ser assim, as novas gerações, eu sou pai de uma nova geração aqui, da menina de 12 anos, percebe a hipocrisia religiosa. Percebe quando você está mentindo. Percebe quando você não está fazendo aquilo que você está falando, aquilo que você prega, ou aquilo que você diz que crê. Seja discipulador, mas antes, ame a Deus. Ame a Deus, que através de Jesus Cristo veio nos salvar. Ame a Jesus e seja um discipulador dos seus filhos. E assim, o mundo vai te conhecer de fato quem é Jesus Cristo, a quem nós amamos e servimos. Eu creio nessa nova geração que está chegando. E nós temos aqui hoje o batizado. Cadê o Davi? Davi? Acorda, Davi. É você. O Davi e o Luiz Gustavo. Não, Paulo, não precisa agora não. Calma. O Davi, o Luiz Gustavo, a Rebeca, acho que são os mais novos aqui, né? Eu creio nessa geração. Eles são muito espertos, são muito inteligentes. Eles captam muito rápido quem está mentindo e quem não está. Impressionante. Por isso nós devemos ser exemplos para elas, de amor a Jesus Cristo. E que você, Marcos, você, Jaque, sejam exemplos. Continue sendo exemplos de amor e de prática desse amor aos seus filhos. E eles assim serão, onde eles pisarem. E assim será com todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nos preparando já para esse momento importante, sublime do batismo, nós vamos cantar o hino Vinde Meninos. Quero convidar você a ficar em pé para cantar Vinde Meninos.
Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Vamos ter daqui a pouco o momento do batismo do Davi. E nós, no batismo de uma criança, sustentamos uma fé que é absolutamente pautada na graça de Deus. Um Deus que, a despeito dos nossos erros, dos nossos pecados, a despeito muitas vezes ainda de nós ainda nem termos conhecido, Ele graciosamente se apresenta a nós, se revela a nós. E no tempo oportuno, na vida de todo mundo aqui é assim. Em algum momento da vida, aquele que confessa e ama Jesus Cristo, tem a consciência do que Ele fez na cruz e entende que foi por Ele, foi por mim. Assim foi comigo, assim foi com muita gente. E quando nós falamos quando nós batizamos as crianças, nós estamos afirmando a fé naquilo que Pedro falou num grande discurso, logo depois do Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos, e ele se levantou e pregou, falou a respeito de Jesus Cristo, e proclamou o arrependimento para a remissão de pecados, mas falou que, para que depois disso houvesse o batismo. Mas em seguida ele falou que essa promessa da remissão de pecados era para eles e para os filhos. Essa promessa, Atos 2:38, é para vocês e para os filhos de vocês. E nós cremos nessa promessa, que ao ser batizado o Davi, em tempo oportuno, com o Espírito Santo já agindo em seu coração, ele dará a resposta, dizendo que crê neste Jesus que veio até ele e que, como um sinal, selando também o seu coração, foi demonstrado quando os seus pais o apresentaram ao batismo. Essa é a promessa. Porque ele foi ensinado desde pequeno. Essa é a ideia do batismo infantil. Não é só um sacramento que se finaliza ali, né? Eu entendo esse como se fosse um sacramento que continua ao longo da história. Porque ele é acompanhado também, além, é claro, da ação do Espírito, mas também da promessa dos pais aos filhos, diante de Deus. Promessa a Deus, mas também diante dos filhos, ao contrário, de que eles vão discipulá-lo, até ele poder responder ao chamado do Evangelho de Jesus Cristo. E desde pequeno nós sabemos quem é esse Deus. Aquele que foi batizado na infância como eu sabe disso, desde pequeno. E nós vamos cantar agora um pouco sobre essa história. A Canção da Terra vai vir aqui agora, que vai cantar pequenos. E é interessante que tem a ver muito com o que nós lemos aqui e vimos no livro do Deuteronômio. Desde pequenos temos ouvido, Senhor, sobre o que realizaste. Sabemos que visitaste o teu povo em servidão, oprimido até a morte, sem ao menos ter um chão onde lançar a sorte. Desde pequeno. E sabe também que esta graça veio em Jesus Cristo. E é isso que nos motiva a continuar com esta mensagem, dizendo que todos devem ter justiça, pão e chão para todos.
perdido. Fala para você tocar, cantar com esse negócio aqui, que é uma estola muito bonita, cara. É muito bom usar nesses momentos, né? Mas é difícil. Nós vamos ter agora esse momento de chamar o pequeno. O pequeno Davi, mas também junto com o Luiz, Gustavo, com a Jaque, com a Jaqueline e com o Marcos. Por favor. Por favor. Que bom, que legal. Para mim é um momento muito especial. É um momento especial, claro, para o Davi, é um momento especial para os papais que apresentam ele ao batismo, para o irmão também que está aqui dizendo, vai Davi, vai ser batizado, que é legal, não é? É isso aí, tá vendo? Mas para mim também é uma honra, uma alegria, porque de alguma forma significa que eu faço parte dessa caminhada junto com vocês. E eu fico muito feliz com isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós vamos, nesse momento, começar a nossa cerimônia do batismo, ouvindo as instruções. Amados em Cristo, o sacramento do batismo é de ordenação divina. Deus, o nosso Pai, que nos redimiu pelo sacrifício de Cristo, é também o Deus e Pai dos nossos filhos. Embora eles ainda não possam compreender e assumir por si mesmos os compromissos deste sacramento, a Igreja ainda assim o pratica, atenta à promessa de Deus, que estabeleceu a sua aliança a todo o povo e a sua descendência. Nossos filhos pertencem, juntamente conosco, à família da Igreja, por meio da nova aliança firmada em Cristo Jesus. O batismo é sinal e selo da remissão de pecados e de nossa união com Cristo. Ao batizar os filhos menores dos fiéis, a Igreja reafirma a verdade de que Deus estende a sua graça às pessoas, mesmo antes delas serem capazes de responder-lhes com fé. E visto que o Marcos e a Jaqueline desejam reivindicar essa bênção também para o Davi, nós vamos agora ouvir deles os compromissos implícitos nesse sacramento. Como eu disse, o momento do sacramento, é o momento de Deus com o Davi. Isso é algo pela fé e é espiritual. É Deus e o Davi. Mas não tira, em hipótese alguma, as nossas responsabilidades, vocês como pais, mas nós também como Igreja de Jesus Cristo, que devemos também assumir compromissos. Mas agora são os pais. E eu quero ouvir de vocês, se vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Creem? Então fala alto, fala para todo mundo ouvir. Vocês prometem educar o Davi na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Muito bem. Vocês prometem dar-lhe educação enquanto puderem e fazer com que ele aprenda a ler as Escrituras Sagradas? E vocês prometem orar pelo Davi e com o Davi, servir de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo, e conduzindo a participação ativa e responsável na vida da igreja? Prometem? Que Deus abençoe vocês nas promessas que agora vocês fizeram. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé. Pai de amor, graças te damos pela igreja do teu Filho amado, pelo ministério da palavra e pelos sacramentos da tua graça.
Ó Jesus bendito, nós te louvamos pela promessa da nova aliança que foi feita a nós, mas também a nossos filhos. E conforme este sinal e selo singular do teu amor, do batismo, nós assim evidenciamos publicamente. Mas, ó Espírito Santo de Deus, vem agora agir, para que, além de ser um sinal, seja um selo no coração do Davi e também, de alguma forma, sobre todos nós, para que o batismo que agora é realizado seja mais que um símbolo que é visto, é filmado, é fotografado, é visualizado, mas que seja também um tocar, um soprar do seu Espírito, um derramar do seu Espírito na vida de todos que aqui estão, no encontrar-se contigo, ó Jesus Cristo. Nós, assim, te adoramos, nós, assim, te entregamos este momento por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Davi? Tem medo de água fria? Não? Tem? Essa aqui está quentinha, ó. Pode vir aqui. Assim, ó, para todo mundo ver. Davi dos Reis Mateus, eu te batizo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está bem molhadinho mesmo. Recebam a bênção. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam sobre o Davi, mas também sobre o Marcos, a Jaqueline e o Luiz Gustavo, sobre essa família, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Posso te dar um abraço? Posso? Então me dá um abraço aqui. Me molha também, já que eu te molhei, né? Aê! Deus abençoe, viu? Um abraço você também aqui. Vocês também, papais, por favor. Deus abençoe. Marcão. Abençoe. Oi? Ai, gente, ó. Olha a sensibilidade. Quer? Não quer. A mamãe vai. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Amém. Canção da Terra, por favor. Vamos sair para proclamar a esta Morena América que precisa tanto do amor de Deus em Jesus Cristo. Irmã de Cornélio.
como é bom nos reunirmos. Eu estou muito feliz. Passamos uma semana aqui intensa, foi muito gostoso. E que bom reunir e ver uns aos outros aqui, abraçar todo mundo. Foi um reencontro muito gostoso. Então, além de ser um culto de louvor a Deus, além de ser uma oportunidade de consagração do batismo do Davi, também foi um momento de reencontro. E o que nos une é justamente essa fé nesse Deus da história que nós cantamos aqui, falamos aqui, aquele Deus que a gente aprende desde pequeno, que foi passado de geração para geração, que é o que nos une. Louvado seja Deus por isso. Quero convidar o nosso irmão reverendo Sueli para orar nesse momento, uma oração de gratidão a Deus, ação de graças por esse momento de culto que nós estamos tendo, de que é um culto, que é um diálogo entre nós e Deus, mas nós não estamos sós, nós estamos uns com os outros aqui. É um diálogo nosso com Deus. Então, graças a Deus por estarmos aqui. Por favor, vamos orar? Ação de graças ao Senhor. Amém, amém. Nossa gratidão ao Davi, como expressão máxima que ela falou a Deus, é sobre isso mesmo. Obrigado, Marcos, por proporcionar isso, mas obrigado, Davi, porque se não fosse o Davi, realmente, por isso é importante a importância do sacramento, realmente, foi sobre ele, e é com ele, entre Deus e ele, e por causa dele é que nós estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar em pé, todos cantar o último hino. Forte igreja, chama-nos Jesus, com Cristo mundo novo, é assim que nós acreditamos, esse amor que devemos passar ao mundo.
Amém. Graças ao Davi, nós temos aqui os vovós, a avós deles, o vovô e a vovó, seu Raul e dona Nadir. Que alegria poder reencontrá-los. Olha que bênção que o Davi fez, de poder aqui reencontrar o seu Raul e dona Nadir. Também os vovós que vieram lá de Brasília, é o seu Luiz e a dona Ilma. Que bom tê-los aqui também, que alegria recebê-los. Estamos felizes demais hoje, né, por ter a família aqui reunida, que é uma família de sangue, mas que também é uma família espiritual, que é unida no sangue de Cristo Jesus. Que bom ter vocês aqui, que Deus abençoe. Recebam a bênção. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Você pode se assentar. Permite que nós outra vez nos ajuntemos ao Senhor, por favor. Que não seja de 6 em 6 anos, que não seja só são momentos especiais que nos unem claramente, mas que nós temos mais momentos como esse, de reencontros. Graças a Deus. Para ler para o Marcos se ele quer falar alguma coisa, mas ele não quer. Falou muito, né, esse tempo todo. Mas a Arlete quer falar. Coração assim, pleno de alegria, de felicidade, de poder ter vocês aqui. São pessoas muito especiais. Eu convidei porque temos uma relação de carinho, de amizade, de caminhada, de muita coisa na vida da gente que a gente vai relembrando, e por isso eu fiz questão de trazer todos vocês aqui para a gente ter esse momento de aconchego numa coisa tão marcante para a vida da gente, que é o batismo, né? Então, eu queria renovar os agradecimentos. Estou vendo aqui cada um, vocês estão nos nossos corações. Agradeço demais a Casa IPI Tatuapé por nos receber. Há uma ligação aqui. Nós não estamos na nossa casa tradicional, infelizmente, que é a IPI de Vila Talarico, que aqui acho que 90% tem essa relação, mas estamos muito bem abrigados aqui por duas razões. Primeiro, porque é pastoreado atualmente pelo querido Ricardo, é uma pessoa que, enfim, já passamos poucas e boas juntos, né? Pessoa muito especial para mim, e porque há algumas décadas o Odair, meu irmão, foi pastor aqui também. Então, há toda uma ligação que nos abriga aqui na casa IPI Tatuapé. Então, eu não conseguia pensar em outro local para fazer esse batizado. A gente já vinha conversando há algum tempo, tentando uma oportunidade, e se há alguma coisa no coração da gente que é importante, essas pessoas que estão aqui tinham que ser vocês. Tinha que ter o grupo também para cantar junto, que é a história da nossa caminhada também de tantos anos, desde aquele telefonema há quase 40 anos, né, Miro? Pô, Miro, vem para cá, vamos montar um grupo de música aqui com a gente em Talarico, né? E a caminhada foi seguindo, e os filhos dos primeiros
participando. Fred também estava no grupo inicial aqui. Os filhos foram assumindo o grupo, participando também, o que dá muita alegria para a gente toda vez que tem uma criança e ela pode participar. Enfim, se eu for ficar falando, eu vou até mais tarde. Então, obrigado pela oportunidade. Convida o pessoal para comer lá atrás, né? Tem alguma coisinha para a gente comer aqui no salão social da igreja? Oi? Tinha falado no hotel, rapaz, que você ia ter comida aqui. Sabia, isso, eu tinha avisado. Vocês sabiam antes, né? Isso aqui foi de surpresa. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por todo mundo.